Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Nós estamos comentando um pouco o capítulo 13, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Kardec vai trazer para nós sobre a caridade moral e a caridade material. Caridade moral e caridade material. Se você nunca leu esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, eu recomendo, principalmente se você for um trabalhador das lides cristãs, independente da sua religião, compreender esse capítulo é de suma importância para o trabalhador do Cristo. E é uma parte do Evangelho belíssima, eu havia falado na outra reflexão, que é uma das que eu mais gosto depois da afabilidade e da doçura, aquela parte que a irmã Rosália vai contar um pouco quando ela estava encarnada aqui no planeta e o que ela traz de diferença da caridade moral e da caridade material, tá bom? Se você tem gostado dos conteúdos aqui do canal, compartilha, curta aí com os amigos, os familiares, nos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, para que essas reflexões possam chegar também perto das pessoas que vocês gostam, que vocês acham que precisam ouvir esse tipo de reflexão. Bom, para ilustrar a nossa reflexão de hoje, eu vou contar um fato verídico que aconteceu com o espírito de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele era espírita, ajudou muitas pessoas enquanto estava encarnado aqui no planeta, ajudou tanto no centros espíritas, tanto as pessoas que eram espíritas, como também as que não eram espíritas, por assim dizer, ou seja, as que procuravam ele. Ele fez um belíssimo trabalho no seu consultório, ajudou muitas pessoas, falava do espiritismo com uma efusão evangélica muito brilhante, defendia o espiritismo numa época em que o espiritismo também era muito combatido, era visto com maus olhos, principalmente por outras religiões. Então, eu acho muito difícil você nunca ter ouvido falar sobre o Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido como Dr. Bezerra de Menezes. Mas, se você ainda nunca ouviu falar sobre ele, procure uma biografia e leia sobre ele. Inclusive, o Ramiro Gama tem Ramiro Gama tem o livro dos lindos casos de Bezerra de Menezes. Assim como ele fez o do Chico, ele fez o do Bezerra. E lá tem vários casos, várias situações que ocorreu pós o desencarne do Bezerra e também antes. Então, vale a pena aí a nossa indicação de leitura do dia. Olha, então para ilustrar nossa reflexão de hoje, eu vou trazer o caso do Bezerra de Menezes. Quando Bezerra de Menezes desencarna, ele é levado a uma região espiritual, como se fosse uma colônia espiritual. E lá ele fica dormindo, repousando, até que ele se adapte ao sistema da colônia espiritual. Poxa, muitas pessoas podem perguntar, mas Bezerra de Menezes ficar dormindo para se adaptar? Sim, gente. Mesmo o espírito sendo evoluído, a morte, o desencarne é um choque. Você está deixando uma matéria para ir para uma matéria mais sutil. Muitas pessoas no meio espírita ou no meio espiritualista falam: a morte é apenas mudança de plano. Mas quando você muda de plano, você tem que se adaptar. Vejamos um exemplo. Se você for mudar da sua casa hoje para um bairro diferente, uma casa com um tamanho diferente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que organizar a mudança, você vai ter que pensar nos detalhes, em quem vai levar essa mudança. Todo esse processo você vai ter que realizar. E após realizar isso, você vai ter que se adaptar ao novo bairro. Você vai ter que ver onde que é a padaria, onde que é o mercado, onde fica o ponto de ônibus, onde fica o ponto de táxi, aonde você vai comprar o que você precisa. E isso na desencarnação, quem vai organizar esses detalhes são os mentores superiores. Ó, tá chegando o dia de fulano desencarnar, vamos organizar a volta deles. Isso está muito descrito lá nas obras do André Luiz, que ele vai mostrar sobre a desencarnação. Mas essa adaptação depende exclusivamente do espírito. Então você chegando hoje no plano espiritual, você vai ter um tempo, um processo que talvez você fique dormindo ou você fique acordado num local mais reservado
justamente justamente para que você comece a se afinizar com as vibrações dessa colônia, com as percepções espirituais que ali tem. Bacana? Então não é da noite para o dia assim, desencarnou e fica ótimo. Mesmo os espíritos mais evoluídos, eles vão ter um prazo. Claro que para espíritos mais evoluídos, esse prazo é menor, talvez sejam de alguns dias. E para espíritos menos evoluídos, talvez sejam de alguns meses. Isso aí depende. E aí o Dr. Bezerra fica lá dormindo e quem vem despertar o espírito de Bezerra de Menezes é Celina. Celina é uma mensageira de Maria, mãe de Jesus. Segundo Chico Xavier, essa Celina, ela é um dos espíritos de alta hierarquia que escolheu trabalhar ao lado de Maria nos projetos que ela tem para o planeta Terra. Então a Celina seria como se fosse uma assistente pessoal da Maria. Então ela organiza, ela ajuda e ela que foi despertar o espírito de Bezerra de Menezes. Então não é qualquer espírito, né, gente? E ela chegando lá, ela desperta ele e ela fala: Bezerra, acorda, você já está no plano espiritual, seja bem-vindo, com aquela voz doce, com aquela energia peculiar. E aí Bezerra acorda, ainda meio tonto, já percebe que deixou o plano espiritual, ele era muito consciente. E ele ouve um vozerio, uma gritaria. Sabe quando você está no seu apartamento ou na sua casa, parece que tem muita gente na rua? O Bezerra começou a ouvir aquele burburinho de pessoas, um falando mais alto, um mais baixo. Parecia que tinha uma multidão e ele fala: o que está acontecendo? Eu ainda estou encarnado? O que está acontecendo com essa multidão? E aí a Celina fala com ele: levante-se calmamente e chega até a sacada. Quando ele chegou, tinha uma multidão de pessoas. Muitas pessoas agradecendo, reverenciando, com flores na mão, dizendo para ele muito obrigado, que Deus lhe recompense. E ele fica assustado, mas eu não sou merecedor disso tudo. E a Celina fala: você é. Essas pessoas que aqui estão, você ajudou muitas delas, diretas e indiretamente. Algumas você mesmo ajudou e desencarnou. Outras você ajudou o filho, o irmão, o pai que ainda estão encarnados. Outras você auxiliou nas reuniões mediúnicas. Você não as viu com os olhos carnais, você apenas as sentiu. Mas elas lembram de você com cada detalhe, estão aqui para te agradecer. E aí Bezerra fica emocionado, se ilumina interiormente, mas não no sentido de vaidade. Isso é muito importante dizer. Não que ele ficou com vaidade de ter ajudado 10, 15 mil pessoas oh meu Deus, eu sou bom. Não, não é isso. Celina estava mostrando para ele a importância, esse caso traz a importância de nós fazermos o bem sem olhar a quem, sem conhecimento. Não importa para quem que você faz o bem, a hora que você faz o bem, para quem você faz o bem, se ela é merecedora ou não de um ato bondoso. Aliás, todos nós somos, porque somos filhos de Deus. O importante é fazermos o bem. Então, esse caso do Bezerra nos demonstra que o bem, ele é o nosso advogado fiel em qualquer lugar na eternidade. Ele que vai garantir para nós uma estada firme em qualquer plano evolutivo que formos. Não é uma moeda de troca, é uma moeda consciencial, porque quem julga o espírito após desencarnar é a nossa consciência. A gente vê nas literaturas de André Luiz e de outros grandes espíritos que quando o espírito chega e vai para uma colônia espiritual, ele é tão bem tratado, com respeito, com carinho, com amor, que ele leva um susto. Ele fala: meu Deus, mas como assim? Eu fiz isso e isso na Terra e tem pessoas aqui me tratando bem? Aconteceu isso com o André Luiz. O André Luiz tinha errado muito e ele está lá numa cama e de repente tem 3 espíritos super evoluídos falando com ele gentilmente, educadamente, alertando ele dos erros que ele fez na Terra. E o André Luiz pensa: poxa, seria muito mais fácil estar diante de mim eu preferia que estivesse diante de mim 3 espíritos inferiores, só que na cabeça dele naquele momento não era isso. Ele falou: eu preferia estar com 3 diabos à minha frente me acusando, porque é justamente isso. Já pensou? Você erra no plano espiritual, você erra no plano material, encarnado, perdão. E aí chega no plano espiritual, é super bem recebido, super bem atendido por espíritos iluminados, e você vai falar: é alguma coisa de errado.
Só que no seu íntimo, quem vai estar te julgando é a sua consciência. E será que esse bem que nós fizermos vai nos ajudar? Obviamente que sim. O bem é nosso advogado, como eu disse. Então, o bem será seu advogado em qualquer momento. E o que a irmã Rosália traz lá no capítulo da caridade moral e da caridade material? Independente se você hoje não tem 10 centavos, R$ 1 para ajudar alguém, isso não importa, porque você pode ajudar pelo pensamento, pela sua força moral. Você pode orar por alguém que você soube que está doente. Você pode orar por um criminoso que cometeu um ato que você caracteriza como odiando. Ore para ele, ora para vítimas dele, ora para a família dele. Você pode enviar boas vibrações para o Brasil nesse momento de tumulto político. Você pode enviar boas vibrações para os líderes que estão à frente do poder, porque eles determinam leis que podem ou não prejudicar o nosso funcionamento de vida. Então, a caridade moral não é uma caridade que talvez você vai fazer para as outras pessoas verem. A caridade moral pode ser dada ao outro através do exemplo, de como você age em certas situações, de como você é ético, de como você é correto, de como você é educado, de como você pensa positivo. Então a caridade moral é esse novo olhar sobre as perspectivas da caridade. É claro que, como eu disse nas outras reflexões, a caridade material é importante sim. Ela deve também ser realizada nos centros, nos núcleos religiosos. Porém, a caridade moral tem também um peso significativo, porque ela ajuda o indivíduo a se melhorar, sempre. Então, gente, comecem a praticar o quanto antes a caridade moral. Já pensou nós chegando no plano espiritual e sendo recebido por cortejo de espíritos gratos e felizes por nós? Por mais triste que nós estivermos com as pessoas que nós deixamos encarnados, por mais angustiados e por mais estranhos com o novo clima, essas pessoas vão nos auxiliar, vão nos dar carinho, vão nos abraçar, como aconteceu com aquela professora no livro Voltei, que trabalhou numa região periférica, com escolas, por muitos e muitos anos, e quando ela chega no plano espiritual, ela encontra os alunos dela, como se fossem pássaros, anjos, vindo na direção dela, cantando alegremente: mãezinha querida, você está de volta, graças a Deus, olha que maravilha. Como André Luiz, que trabalha 1 ano na colônia espiritual Nosso Lar e vai visitar a Terra, fica 10 dias ajudando a família dele. Quando ele volta, ele encontra nos portais do Nosso Lar uma infinidade de espíritos amigos, entre eles os ministros, e eles falam: bem-vinda de volta, irmão querido, você agora é um cidadão de Nosso Lar. Será que nós estamos fazendo por onde ser cidadãos cidadãos do bem, do amor, da caridade moral? Vamos repensar essas atitudes agora, enquanto é tempo, enquanto ainda estamos encarnados. A irmã Rosália ainda vai falar de um item muito importante lá na caridade moral. Olha, ela fala: quando eu cheguei no plano espiritual, eu tive a felicidade de saber de uma das pessoas que eu ajudei na Terra, tanto material como moralmente, era uma das pessoas da minha família em outras reencarnações, que na encarnação que ela era irmã Rosália, encarnou como uma pessoa que morava perto dela, mas que não era nada da família consanguínea dela, mas fazia parte da família dela em outras reencarnações, e que ela amava e respeitava muito. Olha, gente, imagina você ajudando uma pessoa em situação de rua que está perto da sua casa, uma criança abandonada, e você chegando no plano espiritual e percebendo que ela era sua filha na outra encarnação, seu irmão, sua mãe, seu pai. Isso pode acontecer porque ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, às vezes, você pode estar tratando mal, você pode estar humilhando alguém que foi seu pai, que foi seu irmão, que foi seu marido, que foi seu amigo íntimo nas outras encarnações. Então vamos pensar muito bem antes de apontarmos os dedos, de julgarmos, de enviarmos pensamentos negativos. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, há uma lógica por trás de tudo isso. Aprendam com a caridade moral e também com a caridade material. Eu vou parando a reflexão por aqui hoje, espero que tenham compreendido um pouco mais da essência da caridade moral. Eu ainda vou continuar um pouco falando sobre a caridade moral, porque nós temos ainda outros tópicos para falar sobre ela, mas por hoje é só. Que Deus os abençoe pela paciência de sempre. Curtam os vídeos, se inscreva no nosso canal, convide os amigos e
Até a próxima reflexão.